Meus pés não tocam mais o chão, já não posso caminhar. Eu gostaria de saber por que ninguém está falando desse vídeo, mas aqui, hoje, eu vou falar. Porque, gente, você como cristão, quando assistir esse vídeo, você vai entender o que eu estou falando. Porque, glória a Deus pela vida do JP. Glória a Deus por ele ter entendido o chamado dele, o propósito dele, ter dito sim. O JP ele tem um dom que Deus confiou a ele, né? Tem uma voz aí que hoje alcança muitas pessoas e o videoclipe dele tá, olha gente, magnífico. Tá muito bom. Ele foi extremamente usado ali pelo Senhor para fazer esse videoclipe. E eu não poderia deixar de comentar, eu não poderia deixar de vir aqui e trazer para vocês, por mais que eu não tenha um alcance grande, tomara que esse vídeo lhe alcance muitas pessoas, porque, de fato, nós somos como aquele ladrão na cruz. De primeira instância a gente começa a assistir o vídeo e não entende, mas depois nós vemos que, de fato, nós somos como aquele ladrão na cruz. E o JP ele retrata isso muito bem, muito bem. Em Lucas, no capítulo 23, versículo 33, nós vamos ver que existe dois malfeitores na cruz. Existe um malfeitor bom e um malfeitor ruim. O malfeitor bom, entre aspas, é aquele que se arrepende. E o malfeitor ruim, se você observar em alguns versículos na frente, no versículo 39, você vai ver que o malfeitor ruim, ele vai maldizer Jesus, porque ele não acredita que Jesus é o Filho de Deus. E a palavra nos diz assim lá em Lucas 23, versículo 39. Um dos malfeitores que estavam pendurados, enfurecidos, dizia: se tu és Cristo, salva-se a ti mesmo e a nós. Ou seja, ele não estava arrependido do que ele fez, ele só queria mesmo ver com os próprios olhos dele que ele era Jesus, ele não queria acreditar, ele não acreditava, ele não queria transformação genuína. Mas o outro malfeitor, que é caracterizado como malfeitor bom, o que ele diz? Ele diz lá no versículo 42 o seguinte: Senhor, lembra-te de mim quando tu vieres em teu reino. Então Jesus responde para ele: verdadeiramente eu te digo, hoje tu entrarás comigo no paraíso. Que é o final. Ó o spoiler. Mas que é algo magnífico, ele reconhece que ele é um pecador, ele reconhece que ele precisa da misericórdia de Jesus, ele reconhece Jesus como Filho de Deus. E na vida nós temos essa opção de ser um malfeitor bom ou um malfeitor ruim. O malfeitor bom é aquele que reconhece os seus pecados, reconhece que sozinho ele não consegue chegar em lugar nenhum. Ele reconhece que ele precisa da misericórdia do Senhor. Ele entende que Jesus ele se fez pecado por nós, que sobre ele caiu a ira de Deus, mas que no terceiro dia ele ressuscitou e foi nos preparar lugar. Mas também existe hoje a escolha e a posição do malfeitor mal, que é aquela pessoa orgulhosa, que ela não quer saber de Jesus, ela sabe que ela é uma pecadora, mas ela não reconhece Jesus. Ela pode até entender que ela está na prática do pecado, mas o orgulho dela é tão grande, é tão maior, é um nível tão elevado que ela não reconhece o seu erro. E isso foi o que levou Satanás a cair do céu, porque ele queria roubar o trono de Deus. Então o orgulho, gente, é algo muito perigoso. E nesse vídeo do JP, ele retrata a humildade, ele retrata como Dimas foi naquela cruz. E outra coisa que eu vejo que as pessoas hoje normalizaram, que elas não veem dessa forma, e que é algo magnífico, é quando diz que o Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne e se fez pecado por nós. Meu Deus. A gente não deve normalizar isso. Jesus, ele é Deus e se fez carne por mim e por você. A palavra vai nos dizer lá no livro de Romanos, no capítulo 5, do versículo 12 ao 19, que por um homem entrou o pecado no mundo, Adão. Mas, através de um outro homem, Jesus Cristo, veio o dom da graça, da justificação e a vida para muitos, que superou a transgressão inicial.
Vê que magnífico é isso, gente. O Pai, ele já tinha um plano desde o início. E o clipe de JP, ele nos deixa claro que nós merecíamos estar naquela cruz. Nós merecíamos receber a ira de Deus, mas Jesus, com sua infinita misericórdia, se fez pecado por nós. Você precisa entender isso, que Jesus, ele se separou do Pai, algo que ele nunca tinha feito antes, para me salvar, para te salvar. Mas alguns vão dizer: mas eu não sou ladrão, por que você está me comparando com um ladrão? Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus, ele não vê o pecado dessa forma. E a palavra, ela vai nos dizer o seguinte, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Somente olhando para Cristo você consegue ver o quão falho nós somos, o quão pecadores nós somos. E sem a misericórdia dele, sem nos entregar para ele, a gente vai continuar na mesma situação. Então, eu queria te encorajar, eu queria te incentivar a não se orgulhar por ser um pecador, a você entender o sacrifício na cruz do Calvário, a você entender aquilo que Jesus pagou por mim e por você. E também gostaria de te encorajar, de incentivar a assistir esse vídeo do JP por completo, mas quando você for assistir esse vídeo, eu peço que você se desconecte de tudo aquilo que te desconecta de Jesus. Deixa problema, ansiedade, tudo de lado e se conecte com esse vídeo. Preste atenção em cada detalhe, que eu creio que Deus vai falar com você através desse vídeo. Eu agradeço a Deus pela vida do JP, pela vida dessa produção que eles fizeram. Está magnífica, está glorificando o nome de Jesus. E se você foi edificado com esse vídeo, se você veio aqui achando que eu ia criticar, mas você foi edificado com esse vídeo, eu gostaria que você deixasse aqui a sua curtida, se inscrevesse no canal, ativasse o sininho para você não perder nenhum conteúdo publicado aqui, compartilhasse para um amigo para que ele também possa ser edificado com esse vídeo e deixasse aqui seu comentário. O seu comentário, ele é muito importante. Principalmente se você tiver um testemunho para contar, não tenha vergonha, deixe aqui o seu testemunho, porque o seu testemunho vai edificar a minha vida e vai edificar a vida de outras pessoas que também passarão por aqui. E eu te vejo no próximo vídeo nesse mesmo canal. Que Deus te abençoe. Tchau!